aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou começar um projeto diferente. Vou construir uma guitarra usando ripas de estrado, tá? Então achei essas ripas aqui. Tem alguma até que tá escrito aqui, ó, estrado. Tem as medidas, são ripas de estrado. Achei essas outras ripas aqui de uma outra madeira um pouco mais dura, tá? Não sei que madeira que é essa. Essa aqui eu sei que é pinus, essa aqui eu não sei o que é. Essa é mais dura, eu vou usar no laminado do braço. E essa aqui eu vou usar esse pinus para laminar junto com o braço. Se der para usar no corpo também, né? Vai ser uma guitarra de estrado, a Stratocaster. Vamos lá. Isso aí pessoal, estamos começando então a nossa primeira guitarra, a Stratocaster. Bom, a ideia do episódio de hoje é mostrar a matéria-prima dessa guitarra, tá? Então mostrar as madeiras, onde que eu achei madeiras na rua, que tipo de madeiras são, como que eu vou usar elas, mostrar onde que eu comprei as peças, porque a meta é gastar menos de 100 reais, tá? Então já conseguiu imaginar uma guitarra com um custo básico de menos de 100 reais? Essa é a proposta, tá? Então vou mostrar onde que eu comprei tudo isso, vou mostrar onde que eu encontrei os projetos, tá? Que tipo de projeto que eu tô usando, né? Essa é uma parte importante, inclusive, tá? E dar um encaminhamento aí pro projeto. Vai ser uma série razoavelmente longa, né? Com bastante episódios, mas acho que vai ser muito divertido de acompanhar, uma coisa diferente, né? Quem conhece o canal aí, a proposta é fazer coisas com material reciclado, coisas de baixo custo e ferramentas improvisadas, tá? Então, como que é a solução para fazer uma guitarra de baixo custo, né? Sem ter aquelas ferramentas super caras e tal. Então, quem conhece aí vai curtir o canal. Eu vou começar mostrando as madeiras, tá? Onde que eu encontrei essas madeiras, que tipo de madeira são? Vamos lá? Isso aqui são ripas de estrado que eu achei na rua. Tem algumas outras ripas de uma madeira um pouco mais dura do que essa aqui é pinus, tá? E essa aqui é alguma madeira um pouco mais dura, não tenho certeza se são estrados ou se são batentes de porta, tá? De qualquer forma são madeiras mais duras, um pouquinho mais escuras, e vou fazer um laminado com essas dois tipos de madeira. Então aqui umas ripinhas aqui e ali, aí no meio tinha as ripas que eu peguei para fazer o nosso laminado. O braço vai ser feito disso aqui. O corpo eu vou mostrar então algumas madeiras que eu achei na rua, tá? Vou mostrar onde que eu pego as madeiras. Quem já viu o episódio sobre garimpo de madeiras, eu mostro ali onde que eu pego madeira, mas vou mostrar aí só para ter uma ideia do tipo de lugar que é, e em sequência eu já vou mostrar quais são as madeiras do corpo. Olha aqui que legal. Tem muita porcaria, né? Mas tem muita coisa legal também. Ele tem que ficar revirando. Blocão. Então temos aí o top, né? O tampo da guitarra, uma tabuinha só, né? De uma madeira bem diferente. Uma madeira que tem marcas de fungo. Mas já tá seca, já não tem mais o fungo, é só as manchas, né? Uma madeira muito bonita. E aqui é o corpo em cima, madeira mais dura no meio, umas ripinhas só para dar um contraste, e duas pranchas de pinos nas asas, tá? Então esse é o conjunto que vai mandar na nossa Stratocaster. Então, além das madeiras, né? Madeiras achadas na rua, todas, 100% das madeiras, não comprei madeira nenhuma para esse projeto. Além das madeiras, tem a parte de eletrônica, né?
Então, eu vou precisar comprar algumas peças. Primeiramente, eu imaginei comprar para uma Stratocaster, né? Inclusive o nome Stratocaster é um trocadilho com Stratocaster. Só que daí, com o tempo, eu comecei a olhar e eu queria ter uma Telecaster. Eu nunca tive uma Telecaster, né? Então, eu resolvi fazer um projeto de Telecaster. Só que eu já tinha comprado algumas peças de Strato, né? Inclusive os captadores. Então, eu resolvi reaproveitar. Não é aquela maravilha, né? Então não dá o mesmo timbre, não dá a mesma facilidade de montagem, mas vou mostrar como que eu fiz todas as gambiarras no processo aí para adaptar uma peça de uma para outra. Se você for comprar, eu recomendo que compre já com as peças corretas, tá? Então vai fazer uma Stratocaster, compra as peças de Stratocaster, tá? Vai facilitar muito a sua vida. Se vai fazer uma Telecaster, compra as peças de Telecaster. Tá bom? Então, vou mostrar onde eu encontrei o projeto e como que eu me preparei já para imprimir, organizar as páginas. Essa é uma parte importante, você saber o que você vai fazer antes de começar, e até antes de comprar as peças, tá? Então, vamos ver o projeto onde que encontra. Ok, pessoal, a gente está aqui no Google, então eu vou ensinar vocês a encontrar um projeto de guitarra, tá? Então, você tá querendo fazer uma guitarra que é uma guitarra já conhecida, tipo uma Telecaster, Stratocaster, né, algum modelo já padronizado. Então como que você vai procurar no Google? Hoje é difícil você procurar coisas na internet e não achar, mas muitas vezes você procura errado, né? Então vou dar uma dica de como encontrar aqui. A palavra-chave aqui é plans, então vou colocar em inglês, tá? Porque a maior parte do conteúdo da internet está em inglês hoje, né? Então eu vou colocar Guitar Plans. Guitar Plans você já vai achar já uma coisa genérica, só que guitarra serve para violão e para guitarra em inglês, né? Então se quiser só violão, por exemplo, você vai colocar Acoustic Guitar Plans. E aí vão aparecer projetos de violão. No nosso caso a gente quer guitarra mesmo, pode até colocar Electric Guitar Plans, se for do seu interesse. Não precisa, tá? Eu vou colocar só Guitar Plans. Vou colocar free, porque eu não quero nada pago, vai aparecer um monte de opção paga, tá? E vou colocar aqui PDF também, porque daí já vai aparecer já, os projetos já estão em PDF, eu já estou filtrando de muitas opções, de muito que eu já procurei sobre o assunto. Então tem algumas opções, a primeira opção que aparece é de um cara que fez alguns projetinhos diferentes. A segunda opção que está aparecendo nesse momento é um repositório de projetos de guitarra, e ele já vai direto até pro link da Fender. Se você procurar aqui do lado, ó, tem Gibson, outras marcas, tá? No caso aqui eu tô querendo uma Telecaster, eu vou Ctrl F, né, Telecaster. Então ele vai me mostrar aqui dentro dessa página de todos os projetos que ele tem aqui, o que tem a ver com a Telecaster. Então, ó, um corpo de Telecaster, vamos ver isso aqui, viu? Então aqui o corpo da Telecaster. Posso imprimir isso aqui se eu quiser, né? Vamos ver aqui, ó, Telecaster 72. Então, viu? Ó, várias opções de modelos de Telecaster com pequenas variações, né? Então aqui uma com captador clássico de Telecaster, outra com captador humbucker, né? Então vários tipos de projeto, né? Todos com o corpo de Telecaster, um encosto aqui para barriga, né? São várias opções. Então Telecaster, posso pegar esse aqui e imprimir se eu quiser. Eu vou descendo aqui, ó, o braço, pick guard, que é aquela proteção para a palheta não riscar o corpo, outro braço. Então você tem várias opções. Vou pegar um deles aqui qualquer, né? Vou pegar essa aqui, ó, 72. Essa aqui eu gostei, vou salvar, fazer download, abrir aqui. Eu vou abrir com o Adobe Reader. Ok, esse aqui é o Adobe Reader, é um programa de graça. Se você procurar Adobe Acrobat Reader, ele é de graça. Por que eu uso ele? Porque na hora de imprimir ele tem uma opção super legal aqui. Eu vim em arquivo, imprimir. Normalmente ele está aqui, ó, por tamanho, e ele está aqui, ó, reduzir páginas muito grandes. Ele vai reduzir uma página inteira para caber dentro de uma folha A4. Mas não é o que a gente quer manter o tamanho original da guitarra. Então eu vou mudar aqui para a opção Poster. Nessa opção Poster, ele vai dividir o corpo da guitarra, nesse caso um corpo, né? Mas vai dividir o projeto que você tem para imprimir em várias páginas A4. E se você marcar aqui etiquetas e marcas de corte, ele vai inclusive colocar no cantinho uma cruzeta, né? E várias. Vou mostrar aqui como que fica. Eu vou salvar como um PDF para vocês verem já o arquivo pronto.
Então aqui, ó, eu imprimi para um PDF, ele faz essa cruzeta aqui no canto da página, né? Então nos cantos das páginas ele tem uma cruzeta e tem uns números aqui, né? Que é para você identificar linha e coluna. Você tem as páginas, tem a numeração no canto, o nome do arquivo, a hora que foi impresso, né? E aí você consegue identificar e juntar elas. Daí você recorta, cola todas as páginas juntas, alinhando essas cruzetas do canto. Tá? Vou mostrar como que eu fiz. No começo eu estava fazendo com o projeto de Stratocaster, mas como eu tive interesse em fazer uma Telecaster, né, eu acabei fazendo de novo, outra vez imprimi tudo de novo, né, a Telecaster, mas eu vou mostrar como que eu fiz para colar a Strato. Aqui eu tento manter o máximo possível um pedacinho da cruzeta nos cantos. Mas eu corto meio na diagonal, mas sempre mantenho pelo menos 2 pedacinhos, um Lzinho, para eu conseguir enxergar depois e alinhar um com o outro, tá? Tá aí o projeto. Gigante, né? Vai dar para seguir mais ou menos o formato, recortar uns pedaços, colar em cima da madeira e sair recortando. Vamos ver, tomara que dê tudo certo, né? Bom, se você já tem o projeto, já tem as madeiras, né? Falta só a parte de elétrica, comprar as peças. Como eu comprei na China, né? Demora vários meses para chegar, tá? As últimas compras que eu fiz, inclusive, chegaram a demorar 8 meses para chegar. Então é uma maluquice, né? Se você comprar, você compra, vai fazendo todo o resto e torce para chegar. Se chegar, beleza. Se não chegar, eu vou mostrar como que você pede o dinheiro de volta, tudo. Eu vou mostrar agora a parte de compra. Onde que eu comprei as coisas tão baratas, né? Porque eu falei, ó, a minha meta é chegar em menos de 100 reais. Uma guitarra, normalmente você vai comprar aí só os captadores. Um captador já vai sair 3 vezes isso, tá? Então eu vou mostrar onde que eu comprei esse material. Bom, eu vou mostrar aqui como que eu faço para comprar produtos da China. Lógico que a qualidade muitas vezes vai ser produtos de baixa qualidade. A gente está buscando aqui baixo custo. Se você quiser uma coisa de qualidade, eu recomendo até você procurar principalmente produtos nacionais. A gente tem ótimas marcas, pessoas fazendo trabalho sensacional aqui no Brasil. Procurar na internet, tem um monte de gente super capaz e super profissional fazendo produtos de qualidade. Aqui nesse caso, eu tenho essa meta de fazer um produto com menos de 100 reais. Tá? Você não vai conseguir isso com produtos de qualidade, já deixa esse alerta, né? Mas dá para fazer coisas super legais, vocês vão ver, né? Quem acompanhar até o final aí vai ver que dá para fazer uma guitarra sensacional, assim, para nível iniciante, né? Para ser a primeira guitarra que eu estou construindo, né? Dá para fazer uma coisa super legal. Quem já conhece o canal sabe o tipo de qualidade que a gente está esperando. Não é aquele negócio profissional, né? Eu não sou profissional, já falei isso várias vezes, mas também não é aquele negócio super amador, né? Tá aí o meio termo. Então, para buscar, eu estou usando aqui o eBay, ebay.com. Então, como funciona? Vai ter que procurar em inglês, tá? Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Vamos supor que eu quero comprar um captador de guitarra. Então, eu vou ter que colocar os nomes em inglês. Eu vou dar algumas dicas de nomes de produtos. Então, aqui, ó, Electric Guitar Pickup. Se eu colocar isso aqui, já vão aparecer algumas opções. Eu quero o mais barato, tá? O mais barato eu vou encontrar aqui, ó, no Best Match. Então, se eu vier aqui nessa região aqui, ó, eu vou organizar por preço e frete, colocar os mais baixos primeiro. Tá? Então, eles vão mandar aqui para o Brasil de alguma forma. Só que daí vão vir várias peças de captador, várias coisas relacionadas ao captador. Eu quero o captador em si, então vou colocar aqui, ó, eu quero um single coil.
Aí vão aparecer capinhas, vai aparecer de tudo. Não, eu quero o captador, eu tenho que colocar magnético. Então você vai ver que às vezes não é tão simples de achar o que você está procurando. E às vezes vai aparecer aqui umas opções de leilão. Então precinho baratinho, então eu vou colocar aqui no Buy It Now, que é o compre já. Então tá todas as opções aí, compre já, frete mais baixo primeiro, preço com frete junto já o mais baixo primeiro, né? E você tem que estar cadastrado, você já cria a sua conta, né? Já vai saber para onde que vai mandar, né? Então tá aqui, ó, por exemplo, um captador por R$12. Né? Você não vai achar isso em outro lugar, tá? Bom, eu vou mostrar aqui então como que eu estou fazendo para achar quais são as chaves de busca. A dica básica é essa, né? De colocar aqui, você escreveu o que você está procurando, né? Organizar aqui por preço e colocar na opção de compre já, tá? Daí vão aparecer os mais baratos, tem que procurar. Eu vou mostrar aqui quais são as chaves que eu usei para encontrar alguns produtos, tá? Para encontrar o jack plate, o conector ali do cabo P10, eu usei jack plate guitar. Tá? Apareceram aqui, eu comprei um cromado, eu comprei um oval, né? Não que isso vai mudar alguma coisa. Você pode comprar só o jack plate, já comprar ele já com o conector. Então, provavelmente para Telecaster ficaria mais legal esse quadradinho. Eu comprei na época, nem estava pensando na Telecaster, acabei comprando um diferente, né? Isso aqui é mais Gibson, mas aí você escolhe o seu, né? Vamos supor que eu peguei esse aqui. Só dá o Buy It Now, ele compra. Esse aqui especificamente, ó, não manda pro Brasil. Então vamos ver. Vou pegar um outro aqui, ó. Free International. Então esse aqui ele manda de graça pro Brasil. Vai demorar um tempão. Então demora meses, né, para chegar. Mas uma hora chega. Se não chegar, aí eu tenho umas dicas que eu vou dar no final aí do que fazer, o que escrever, né, como escrever caso não chegue o seu produto. Eu uso o eBay porque tem essa opção aqui, ó, dinheiro de volta garantido. Tá? Essa garantia aqui é importante. Tá? Por quê? Porque infelizmente nosso correio aqui no Brasil é meio bagunçado, né? Então às vezes você compra e some aqui no Brasil. O chinesinho mandou o negócio, só que fica parado na alfândega, às vezes fica em Curitiba meses, às vezes some, às vezes chega. Tá? Então tem algumas dicas aí no final. O que fazer caso não chegue dentro do prazo do eBay? Você não vai perder dinheiro se você seguir todas as regras, tá? Tensor, né? O tensor que vai dentro do braço. A chave aqui, ó, Guitar Truss Rod Two-Way, tá? Essas são chaves de busca já garantidas que funcionam. Então, eu paguei um pouco mais barato, eu comprei há mais de um ano atrás, então tinha coisa que foi tipo tensor, eu paguei R$14, né? Uma coisinha que tá 4 hoje, eu paguei 3, sabe? São pequenas variações, mas de forma geral dá pra manter. Eu vou mostrar depois a lista final tudo que eu gastei. Trastes. Então eu coloquei aqui, ó, 24, que é o número de trastes que eu quero. PCS. PCS é peças. Então são 24 peças de traste de guitarra. Então, 24 pieces fretwire guitar. Tá? Então você vai colocar aqui e vai aparecer a opção desses trastes. Tem aqui, por exemplo, por R$4,80 mais o frete. Frete vai dar R$1,20, R$6. Você tem o traste aí, já o conjunto de trastes pronto para usar. Strap Button, né? Então o nome aqui, ó, Strap Button. Acho que não tem muito segredo. Coisinhas de R$2, R$3 você compra. Frete grátis. A ponte, coloquei aqui, ó, Telecaster Bridge. Às vezes você pode colocar Saddle, né? Que é esse aqui, ó, Saddle. Mas não precisa, só com o Telecaster Bridge já aparece aqui, ó, R$13. Até mais barato do que eu paguei. Tem algumas coisas que estão mais baratas, tem coisas que estão mais caras, mas acho que na média vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então aqui uma ponte de R$13. Potenciômetro, Guitar Potentiometer. Então você acha que já, ó, por exemplo, 2 de 500k, R$2 e pouco. Frete grátis. Então quando tá aqui free, tá garantido que vai mandar. A tampinha do potenciômetro, metal knob cap. Tá, aqui eu tô querendo um de metal. Eu peguei um desses daqui assim, né, é o cromado. R$5 tá agora. Talvez eu tenha pagado um pouco mais barato, não lembro agora. Mas é bonitinho, ó, olha lá que legal. Beleza. Guitar Tuning Peg. Vocês vão ver depois que eu comprei a tarraxa errada, eu fiz um monte de gambiarra. O ideal seria comprar já. Aqui vem todas juntas. Né? Então eu comprei 2 kits para afinar na esquerda e na direita. Então
O L aqui é de esquerda. Se você colocar 6R, vai ficar direita. Eu comprei o 3R e 3L. E aqui é para aquele modelo da Gibson, que tem a tarraxa uma parte para um lado e uma parte para o outro. Mas Guitar Tuning Peg 6L, que é R$6 um jogo. A chave seletora, coloquei aqui, ó, 5-Way Guitar Switch. Vocês vão ver que para Telecaster normalmente são 3 posições, eu coloquei a de 5. Por que isso? Porque a Telecaster normalmente tem 2 captadores, eu estou usando mais que isso. Vocês vão ver durante o projeto aí que eu inventei de colocar captador piezo, captador cerâmico, para dar um som de violão também. Então vou ter 2 sons de guitarra e o som de violão, tá? A gente vai chegar nessa parte aí. Mas eu coloquei 5-Way Guitar Switch, tá? Então a minha Telecaster não é tradicional. Então aqui, ó, R$3 você tem a chavinha seletora, muito barato. A minha que comprei veio o pininho branco, né? Eu gostaria mais que fosse o preto, eu tive que fazer, mas ficou personalizado, né? Eu fiz um pininho diferente de madeira. Captador, né? Eu já mostrei ali no começo, mas eu coloquei, ó, Single Coil Pickup Magnetic. Então aparece aqui captador de R$12. Só que esse aqui é um captador para Stratocaster. Se quiser o da Telecaster, aí tem que ser essa chave de busca aqui, Telecaster Pickup. Então aqui no Telecaster Pickup, você acha que se for descendo um pouquinho, você acha algumas opções já de captador. Aqui, ó, por R$13, o do braço, ô dó, né? Já tá bonitinho, já com a capinha metálica, né? E aqui o da ponte, R$16. Deveria ter comprado esse, na época não comprei. Ele tem esses 3 furos, que é a furação já da ponte da Telecaster. Então eu tive que fazer um monte de gambiarra aí, mas a gente chega lá. Cordas. As cordas tem que tomar cuidado. Em geral vem corda muito vagabunda. Tem aqui, ó, Electric Guitar Strings. Isso aqui já é a corda. Isso aqui às vezes aparece lá, tem o desenho já de um jogo, mas vem só uma corda. Então, você colocar aqui o 7, aí vai vir as 6 cordas da guitarra. Alguns assim, ó, quando tem uma variação de preço, normalmente ele tá vendendo uma corda separada. Então tem que ficar esperto. Ó, esse aqui, por exemplo, One Set. Então ele tá vendendo o kit, R$4, tá? Tá em dúvida, olha a descrição. A descrição, ó. Acoustic Guitar Only, então é para violão, né? Aqui, por exemplo, ó, Guitar Steel Strings. Vamos ver. Electric Guitar Strings, tá? De 1 a 6 e tal. Então você tem aqui um jogo de cordas por R$5, tá? Então, toma cuidado, essas cordas em geral são meio vagabundas, mas cumpre o papel aí. Então aqui os captadores, né? Se for olhar o captador para Telecaster, né? É aquele que eu mostrei, só abrir eles para ver separado. E aí no final eu resolvi colocar captação de piezo para dar um som de violão na guitarra. Como que foi isso? Precisei de um captador, então piezo saddle, você vai colocar na busca, R$4. E esse 35mm piezo. Tá, então aqui, ó, 5 peças por R$2, R$3. Por que eu estou usando os dois? Tá, eu não comprei inicialmente para isso, mas esse aqui ele ficou embaixo da ponte, né? Eu vou mostrar depois durante o projeto como que eu fiz. Ficou embaixo da ponte, mas não dá muito grave. Então eu coloquei 2 desse aqui para compensar no grave, para dar um som mais cheio. Tá? E o piezo você não pode ligar direto, então precisa de um pré-amplificador. Então esse aqui, TDA 1308 Amplifier Board. Tá, então se pegar um desses daqui, esses daqui que tem várias, tipo um preço que varia muito, de 3 a 130, eu nem abro, eu vou direto no que está o preço certo aqui. Vou garantir que tem o frete, tem o dinheiro de volta. O que eu faço se não chegar, tá? Aí vim aqui nas suas compras, Purchase History, ele vai mostrar tudo que você comprou recentemente. Então vamos supor, você comprou um produto e não chegou. Vai vir aqui no item que você comprou, clicar aqui, ó, More Actions e I didn't receive my item. Tem que colocar aqui, eu não recebi meu item, no caso aqui eu já reclamei, né? Mas se você não reclamou ainda, você vai escrever uma mensagem, né? Ele vai perguntar se quer o dinheiro ou o item. Eu falo que eu quero o item e que eu vou esperar, né? Então eu mando uma mensagem padrão. Tem esses 2 tipos de mensagem. Quando o produto não chegou, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu tenho um texto para quando o produto ainda não chegou, e o outro texto para quando está acabando o prazo, que se não chegar dentro do prazo no eBay, eu peço o dinheiro de volta, tá? Que é o segundo texto.
Se acontecer do produto chegar depois de o cara já ter me devolvido o dinheiro, eu acho honesto, e aí eu sempre faço de contactar a pessoa e pedir um contato, né? Pedir uma forma de eu devolver o dinheiro para ela. É uma terceira mensagem. Se você não sabe inglês, tem aqui um link do Google Translator. Aí você escreve a mensagem que você quer, traduz o texto que o chinês mandar e consegue fazer a transação mesmo com a situação do Correio do Brasil, tá bom? Bom, pessoal, é isso então por hoje. Hoje vamos encerrar já. Você já tem uma ideia do que vai ser o projeto, que tipo de material que eu vou estar usando e já tem as referências aí para você que quer começar o seu projeto. Se você quer começar uma guitarra, não tem nem ideia por onde começar, eu já dei os caminhos aí para você começar o seu projeto. E aí durante o processo eu vou mostrar as ferramentas que eu fui usando e a maioria parte de coisas improvisadas. Quem já conhece o canal é isso aí. A gente faz instrumentos e coisas relacionadas ao mundo da música com material reciclado, com material improvisado, ferramentas improvisadas. Tá? Então se você não conhece o canal ainda, dá uma olhada aí, pega uma das playlists. Eu quero aprender a fazer um amplificador de guitarra. Então tem lá, amplificador de guitarra de baixo custo. Você clica lá, você vai ver eu pegando, arrancando tecido de sofá na rua, pegando madeira, restaurando alto-falante que eu achei no lixo, um monte de coisa do tipo, né, para chegar num amplificador que funciona, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa com a guitarra aqui hoje, mas você quer conhecer o canal um pouquinho? Quero ver como faz um ukulele, uma calimba, tem vários instrumentos aí já na série, um banjo, né? O banjo é um instrumento super legal, foi meu primeiro instrumento. Então dá uma olhada aí no canal, assiste uma das playlists, aposto que você vai gostar, se inscreva aí e a gente vai continuar a Stratocaster aí até o final, tá? Então, gostou? Deixa aquele joinha e a gente se vê na continuação da Stratocaster na semana que vem, tá bom? Um abraço e até a próxima!